Nessa aula eu vou te ensinar tudo sobre os músculos da pelve de um jeito que você nunca aprendeu. Nessa aula a gente vai falar sobre músculos do assoalho pélvico, músculos do períneo, vascularização desses músculos, inervação, função e ainda vou te dar umas dicas no final que vão te ajudar a memorizar todo esse conteúdo. Então já dá um like aqui nesse vídeo e se você quer participar de mais aulas completas como essa, você pode se inscrever para minhas aulas aqui nesse link que aparece na descrição desse vídeo. Então, se você participou já da aula de ossos da pelve, você vai lembrar que pelve, então, é a junção dos nossos dois ossos do quadril, íleo, pubis e isquio, de um lado, ou seja, esse lado seria direito, e íleo, pubis e isco esquerdo, assim como sacro e cox. A junção de todos esses ossos formam a nossa pelve. Isso é a pelve. E essa pelve óssea, gente, ela tem uma abertura pélvica, que é essa abertura que vocês estão vendo aqui. E dentro dessa abertura aqui, não existe nada de osso, tá? Então, essa abertura aqui é a abertura pélvica inferior. Aqui a gente consegue ver de cima a abertura pélvica superior. E essa delimitação aqui, que vem da linha pectínea aqui do pubis, linha arqueada do íleo, e o promontório do sacro, fecha uma linha que faz a divisão entre pelve maior, ou pelve falsa, que seria aqui em cima, onde estão os órgãos abdominais, e pelve menor ou verdadeira, que é dessa delimitação para baixo, onde estão os órgãos pélvicos. Então, eu queria te ajudar a entender o que é assoalho pélvico. Assoalho pélvico, gente, é a primeira camada de músculos que fecha essa abertura pélvica abaixo dos órgãos pélvicos. Então, aqui a gente tem várias vísceras pélvicas, né? Na mulher, o útero, os ovários e a vagina, a bexiga e a uretra, o reto canal anal. Esses órgãos pélvicos, eles estão repousando sobre um assoalho pélvico muscular. Então, essa primeira camada de músculos que fecha a nossa pelve se chama assoalho pélvico. Literalmente significa o piso ou o chão da pelve. E assoalho pélvico é a mesma coisa que diafragma pélvico. Por quê? Porque se você olhar para esse assoalho pélvico, que é o que a gente está vendo aqui, ele tem o formato de um diafragma. Eu vou mostrar para você numa outra imagem, para você conseguir ver por que deram o nome para esse assoalho pélvico de diafragma pélvico. Então, olha só, aqui você tem o nosso músculo diafragma, que faz a divisão, o fechamento do tórax inferiormente e a divisão entre tórax e abdômen. E aqui embaixo, se você olhar, ó, a gente tem esse assoalho pélvico que tem o mesmo formato do diafragma. Então, ele é chamado de diafragma pélvico. Esse é o diafragma e esse é o diafragma pélvico. E entre o diafragma verdadeiro e o diafragma pélvico está a nossa cavidade abdômeno-pélvica. Todas as vísceras pélvicas e abdominais se encontram entre esses dois diafragmas, ok? Então é por isso que esse assoalho pélvico recebe o nome de diafragma, por causa do formato dele, tá? Agora, o que é períneo? Períneo é uma camada de músculos que vem abaixo do assoalho pélvico, inferiormente, ou seja, é uma camada de músculos superficial ao assoalho pélvico. Para você ver o assoalho pélvico, você precisa estar dentro da pelve. Você disseca ou retira e esvazia os órgãos da pelve e você consegue ver esse assoalho pélvico. Agora, para você ver o períneo, você tem que estar fora da pelve. Você tem que ter uma visão inferior. Então, esse assoalho pélvico que você está vendo aqui é o teto do períneo. E tudo que estiver compreendido entre este assoalho pélvico e a pele dessa região aqui pélvica exteriormente é chamado de períneo. Cuidado, tem algumas classificações de períneo que dizem que o períneo é a região entre o ânus e o canal vaginal, ou entre o ânus e o ósteo do órgão genital. E na verdade não, é uma porção do períneo. Períneo é tudo que está compreendido entre esse assoalho pélvico sendo o seu teto e a pele sendo o seu piso. Então, olha só. Para você entender de forma um pouco mais didática, vamos imaginar que aqui você tem os órgãos pélvicos, tá?
E em volta desses órgãos pélvicos você tem a pelve, ou seja, ossos, a pelve óssea, tá? Aqui você tem íleo, isquio, pubis, aqui você tem íleo, isquio e pubis, lá atrás o sacro, vamos fechar aqui, lá atrás o sacro, e aqui estão os órgãos pélvicos. A primeira camada de músculos que você tem abaixo desses órgãos pélvicos se chama assoalho pélvico. Então aqui está o assoalho pélvico. Ele é composto por 4 músculos, que a gente já vai aprender. Abaixo do assoalho pélvico, você tem uma segunda camada de músculos, que na verdade está dividida em 2 camadas, que se chama períneo. Então aqui você tem o períneo profundo e depois você tem o períneo superficial, 2 camadas. O períneo profundo tem 2 músculos e o períneo superficial tem 4 músculos. Então nessa aula a gente vai estudar um total de 10 músculos. E depois, aqui viria a pele. Tem outras fáscias, membranas, lógico. Mas só para você entender, a definição de pelve, que é a estrutura óssea do nosso quadril com sacro e cóccix, órgãos pélvicos que estão contidos dentro da pelve, o assoalho ou diafragma pélvico e depois o períneo, que tem como teto o diafragma pélvico e como chão a pele. Agora, o nosso assoalho pélvico, ele tem como teto os órgãos pélvicos e o piso dele é o períneo, tá? Então, muito importante que você entenda esses conceitos para tudo que a gente vai falar daqui para frente. Então, a gente vai estudar um total de 10 músculos divididos nessas 3 camadas. São 2 camadas de períneo e a camada mais interna ou mais profunda ou mais superior, que é o assoalho pélvico. Vamos começar pelo assoalho pélvico e descobrir quais são esses 4 músculos. Os 4 músculos são o isquio-coccígeo, que também é chamado somente de músculo coccígeo, ilio-coccígeo, pubo-coccígeo e pubo-retal, que é esse músculo aqui que faz uma alça ao redor do ânus. Estão vendo? Vamos marcar ele aqui dos 2 lados para você ver como ele faz uma alça. Vem desde o osso pubis fazendo uma alça ao redor do canal anal e voltando para o osso pubis. Esse é o pubo retal. E a gente tem outros 3 que são isquio-coccígeo, ilio-coccígeo e pubo-coccígeo. Agora, esses 3 músculos juntos formam o músculo levantador do ânus. Ilio-coccígeo mais pubo-coccígeo mais pubo retal. Esses 3 músculos formam o músculo levantador do ânus. Então, você também pode estar correto dizer que o diafragma pélvico é composto por 2 músculos, que são o músculo levantador do ânus e o isquio-coccígeo. Agora, esse músculo levantador do ânus, na verdade, são 3 músculos. É por isso que a gente diz que o assoalho pélvico está composto por 4 músculos. Assim você vai saber o nome dos 4 músculos. Se você só decora o nome de 2, que são levantador do ânus e isquio-coccígeo, você não vai acertar as questões de prova, porque vão te perguntar quais músculos fazem parte do nosso músculo levantador do ânus, ok? Então vamos estudar cada um deles individualmente. O músculo isquio-coccígeo, que é esse primeiro aqui, por que ele tem esse nome? Porque ele vem da espinha isquiática, ou seja, esse aqui é o osso isquio, até o sacro e cóccix. Então, gente, ele tem o nome de isquio-coccígeo. Se origina na espinha isquiática e vai até o cóccix, tá? Depois, a gente tem aqui esse outro músculo que se chama ilio-coccígeo e não se confundam. Ele não origina no ilho, porque você pode pensar o isquio-coccígeo origina na espinha isquiática, então é por isso, ele vem do isquio para o cóccix. E o ilio-coccígeo vem do ilho para o cóccix. Não. O ilio-coccígeo é um músculo que também se origina na espinha isquiática e aqui nesse tendão do músculo obturador interno, na membrana obturatória, porque se a gente apagar isso aqui, você vai ver que aqui a gente tem o forame obturado. Então, esse músculo aqui, ó, ilio-coccígeo, ele se origina da espinha isquiática também e do tendão do músculo obturador interno, e ele vai até o cóccix e se chama ilio-coccígeo. O pubo-coccígeo se origina no pubis e vai até o cóccix.
tá? Então, esses 3 músculos laterais se inserem no cóccix, por isso que eles terminam em coccígeo. E depois o quarto músculo, que é o pubo retal, ele é esse músculo que faz uma alça ao redor do canal anal, portanto, ele é medial em relação ao pubo coccígeo. Ó, o pubo coccígeo está aqui. O pubo coccígeo é mais lateral. Vamos tirar ele. Sair. Vamos deixar marcado só o pubo retal aqui. Aí. Então, o músculo pubo retal, ele sai do pubis, faz um arco ao redor do ânus e volta para o pubis. Este, mais o pubo coccígeo e o ilho coccígeo formando o levantador do ânus. Qual é a função desses músculos aqui do assoalho pélvico? A função desses músculos principal, gente, é fazer a sustentação do conteúdo pélvico. Então, eles fecham como uma rede, eles fecham essa abertura pélvica e aí repousa sobre esses músculos todos os órgãos da cavidade pélvica. Veja, os órgãos da cavidade pélvica, eles estão fixos em seu lugar anatômico por ligamentos, né? Existem fáscias e ligamentos ao redor desses órgãos que ajudam a sustentar. Mas, se não existisse esse assoalho pélvico, literalmente esses órgãos iam vazar pela pelve. Então, esses músculos, eles formam essa rede de contenção, rede como rede mesmo de praia, rede de varanda de praia, onde a gente deita, eles formam essa rede de contenção desse conteúdo pélvico. Além disso, esses músculos do assoalho pélvico também têm a função de fazer continência urinária e fecal. Por quê? Porque se você olhar aqui, tem 2 ósteos, né? O ósteo anal, onde vai passar o ânus, e o ósteo uretral, né, ou uretrovaginal na mulher, onde vai passar vagina e uretra. Então, a contração desse músculo levantador do ânus também ajuda na função de continência fecal e urinária. Essa é a função destes músculos. Como está vascularizado esses músculos e como está inervado esses músculos? Eu vou mostrar para vocês como é feita a vascularização desse assoalho pélvico. O que você precisa saber? Você precisa saber que a vascularização do assoalho pélvico é feito por ramos da artéria ilíaca interna, tá? A artéria ilíaca interna, que você está vendo aqui, vai emitir 3 ramos principais que vão vascularizar o assoalho pélvico. O primeiro deles, que vem aqui nessa parte anterior, e ele está interno ao assoalho pélvico, ou seja, você consegue ver ele de dentro da pelve, é a artéria vesical inferior. A artéria vesical inferior, que vai vascularizar a parede inferior da bexiga, também emite ramos que vascularizam, como você consegue ver aqui, o assoalho pélvico. Além disso, existem 2 ramos que passam posteriores aqui, por trás da nossa espinha isquiática. Por esse forame isquiático maior, você consegue ver que saem 2 artérias que também são ramos da ilíaca interna. Uma é a artéria glútea inferior, que você está vendo aqui, e a outra é a artéria pudenda interna. Essas 2 artérias vão vascularizar também o nosso assoalho pélvico. Eu vou girar aqui para você conseguir ver, ó. Então, a nossa glútea inferior vai emitir ramos que vão vascularizar o assoalho pélvico e a nossa pudenda interna, como você consegue ver aqui, vai emitir ramos que vão vascularizar o nosso assoalho pélvico. Então, você precisa saber dessas 3 artérias que são ramos da ilíaca interna. As veias que drenam o assoalho pélvico têm o mesmo nome das artérias. Então, a veia vesical inferior, a veia pudenda interna e a veia glútea inferior que drenam para a ilíaca interna, tá? E a inervação desse assoalho pélvico vai vir, gente, dos nervos espinhais sacros. Então, aqui, ó, a gente está vendo o 3º ramo e o 4º ramo sacro, dos nervos espinhais sacros. E eles vão formar aqui, então, esse S3 e S4, eles vão formar 2 ramos importantes de nervos. O primeiro deles é esse nervo que não tem como você esquecer, porque ele tem o mesmo nome do músculo. Se chama nervo para o levantador do ânus. Então, esse músculo levantador do ânus, que é composto de 3 músculos, ilho coccígeo, pubo coccígeo, pubo retal, ele é inervado pelo músculo para o levantador do ânus. E existe um outro ramo,
que está passando junto com a artéria pudenda interna e a veia pudenda interna, lá por aquele forame isquiático maior, que é o nervo pudendo, tá? E ele também vai emitir ramos que vão vascularizar o nosso assoalho pélvico. Muito bem, agora que você já sabe tudo de assoalho pélvico, você pode aprender os próximos músculos, que são os músculos do períneo. Então, o períneo, a gente vai começar pela camada superficial dele, porque o períneo ele está didaticamente dividido em duas camadas. Mas antes da gente falar dos músculos propriamente ditos, vamos falar sobre como está organizado esse períneo. Gente, o períneo ele tem alguns limites, então lembra, períneo, a gente está falando das camadas de músculos abaixo do assoalho pélvico. E os limites dele são os seguintes, aqui você tem a sínfise púbica. Aqui você tem túber isquiático direito, túber isquiático esquerdo e cóccix. E entre esses 4 pontos, você vai delimitar o períneo. Então, o períneo, gente, ele faz... Olha, peraí que esse traço meu aqui ficou qualquer coisa. Vamos fazer ele mais reto aqui. O períneo, então, ele tem um formato de diamante, dizem, né? Um losango, tá? Esses aqui são os limites do períneo. E ele pode ser dividido bem no meio, onde você está vendo aqui, ó, essa estrutura branca, em algo que se chama corpo do períneo. Essa estrutura que você está vendo aqui, branca, é um centro tendinoso. Isso aqui é tendão que reúne os músculos do períneo. Então, você vai ver que todos esses músculos que você está enxergando aqui, ou a maioria deles, eles inserem nesse centro tendinoso aqui, que se chama centro do períneo. Tá? É um núcleo aqui do nosso períneo. E sobre esse centro do períneo, se a gente passar uma linha entre os 2 túberes isquiáticos, passando nesse centro tendinoso do períneo, a gente vai dividir esse períneo em 2 metades. Um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo. E esses 2 triângulos são chamados, gente, de trígonos do períneo, tá? Então, são os 2 trígonos do períneo. Vou fazer uma marcação mais forte aqui que vai ficar mais fácil de você entender. Esse trígono superior é chamado de trígono urogenital. Trígono urogenital. Por quê? Porque aqui passam uretra e a genital, que aqui vai ser vagina na mulher ou a raiz do pênis no homem. E esse outro aqui é chamado de trígono anal, porque é onde está o ânus, tá? Então, didaticamente, esse períneo, que está entre limites sínfise púbica, túber isquiático e cóccix, e do outro lado túber isquiático, ele vai ser dividido didaticamente nesses 2 trígonos. Um trígono anterior e um posterior, sendo o anterior o urogenital e o posterior o anal. Muito bem. Então, o trígono anal, ele não tem 2 camadas de músculos. Ele só tem um músculo, que é o músculo esfíncter externo do ânus. E a gente diz que esse músculo está na camada superficial, porque ele está na mesma altura dos músculos superficiais do trígono urogenital, mas na verdade, gente, nesse trígono anal, só existe esse músculo, portanto não existe camadas de músculos, tá? E além do músculo esfíncter externo do ânus, o que existe aqui são 2 fossas, que se chamam fossas isquioanais. Por quê? Porque elas são um espaço, você consegue ver aqui, ó, tá vendo esse espaço que existe ao redor do músculo esfíncter externo do ânus? Eu vou selecionar aqui o músculo esfíncter externo do ânus ou esfíncter anal externo. É esse aqui. É o músculo que faz o controle voluntário do nosso esfíncter anal. Quando ele contrai, fecha o ânus e consegue fazer o controle das fezes, da saída das fezes. Esse é o único músculo do períneo no trígono anal. Aqui você já está vendo assoalho pélvico, tá? Aqui já é assoalho pélvico. Todo esse músculo aqui é um músculo levantador do ânus. Então, esse espaço que existe aqui nas laterais do músculo esfíncter externo do ânus é chamado de fossa isquioanal, porque está entre os túberes isquiáticos e o ânus, tá? Agora, neste trígono anterior, que é chamado de trígono urogenital, aqui sim a gente tem 2 camadas de músculos. A gente vai começar estudando pelos mais superficiais, porque a gente está tendo uma vista externa, né? Então, imagina que a gente rebateu a pele, a gente dissecou a pele, dissecou as fáscias, o tecido subcutâneo, gordura, e a gente chegou nos músculos. Essa é a primeira camada de músculos que a gente vai ver, então.
E ele está composto pelos seguintes músculos, pessoal. Deixa eu marcar aqui para vocês. Músculo transverso superficial do períneo. Olha que fácil é de gravar esse nome. Ele é transverso, tá vendo? Ele está na posição transversa. Ele é superficial, porque ele está na camada superficial do períneo. Então, músculo transverso superficial do períneo é o primeiro músculo que eu estou te mostrando aqui da camada superficial do períneo. Depois a gente tem o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. Então, músculos. Isquio cavernoso, vamos selecionar eles juntos. Bulbo esponjoso, transverso superficial do períneo e esfíncter anal externo são os músculos da camada superficial do períneo. São esses 4 músculos. Esse músculo aqui, ó, que se chama isquio cavernoso, a função dele é ajudar na ereção do pênis no homem ou do clitóris na mulher. Esse bulbo cavernoso também ajuda na ereção do pênis no homem ou do clitóris na mulher. Eles também fazem a sustentação aqui do períneo. O músculo transverso superficial do períneo faz a sustentação da pelve. Ele é um músculo de sustento estrutural aqui para o períneo, tá? Esse centro do períneo, esse centro tendinoso, você já entendeu que é onde se inserem os tendões de todos esses músculos aqui do períneo. E o músculo esfíncter externo do ânus tem a função de controlar a contração anal, tá? Esses são os 4 músculos superficiais do períneo. Se a gente apaga eles, a gente vai se encontrar com os músculos profundos do períneo, que são 2, tá? O músculo, volta aqui. Aí. Então, são 2 músculos que a gente vai encontrar na camada profunda do períneo. O músculo transverso profundo do períneo. Então, ele também tem fibras transversais, como aquele transverso superficial, só que ao contrário do transverso superficial, que era só uma faixa de músculo aqui, esse transverso profundo do períneo, ele é um triângulo, ó. Ele vem desde aqui da sínfise púbica, esse ramo isquiopúbico e o centro tendinoso do períneo. Então, ele é mais amplo na mulher, no homem ele é curtinho, eu já vou te mostrar como ele é. Então, esse é o músculo transverso profundo do períneo, nosso primeiro músculo da camada profunda. E o segundo músculo da camada profunda é este aqui, que se chama esfíncter externo da uretra. Na mulher, esse músculo esfíncter externo da uretra tem 3 partes. A primeira é essa aqui que eu estou marcando para você, que se chama esfíncter uretrovaginal, porque além dele circundar a uretra, ele também circunda a vagina. Então, a contração desse músculo fecha a vagina e a uretra. A outra parte do músculo esfíncter externo da uretra na mulher é o músculo propriamente dito esfíncter externo da uretra, que circunda somente a uretra, tá? E a terceira parte desse músculo esfíncter externo da uretra se chama compressor da uretra, que é esse aqui, ó. Que ele tem 2 caminhos assim, que vem do túber isquiático até a uretra. Então, na mulher, o músculo esfíncter externo da uretra tem 3 partes. Essa aqui que se chama compressor da uretra ou compressor uretral. Esse que faz um arco aqui em volta de uretra e vagina, que se chama esfíncter uretrovaginal. E este terceiro aqui, que circunda somente a uretra e que é o músculo esfíncter da uretra propriamente dito. Na mulher, então, esse músculo esfíncter externo da uretra tem essas 3 partes. No homem, é somente esfíncter externo da uretra. Não tem essa alcinha aqui e não tem também o compressor da uretra, tá? Então, vamos lá. Os 2 músculos. Vou te mostrar numa vista aqui só do períneo profundo. Os 2 músculos que fazem parte do períneo profundo são músculo transverso profundo do períneo, que tem uma função de sustentação, e músculo esfíncter externo da uretra, que tem uma função de ser compressor da uretra. Então, ele faz o controle voluntário da abertura da uretra, para a gente urinar. Na mulher, ele é composto de 3 partes. Essa aqui, que é o esfíncter uretrovaginal, aqui você consegue ver a vagina, ó.
nessa metade direita, então ele circunda a vagina e uretra, esfíncter uretrovaginal. O esfíncter uretral em si, que é esse aqui, que só circunda toda a uretra. E o compressor da uretra. Essas três partes são um só músculo, que é o esfíncter externo da uretra, que junto, aí você vê o esfíncter externo da uretra na mulher, que junto com o transverso profundo do períneo, formam a camada profunda do períneo. No trígono urogenital. E as funções desses músculos a gente já viu. Como é feita a vascularização de todo esse períneo, tanto profundo como superficial? A vascularização do períneo, gente, é mais fácil do que a vascularização e a inervação do assoalho pélvico. Olha que fácil que é a vascularização e inervação do períneo. Artéria pudenda interna, veia pudenda interna e nervo pudendo. Esses três vasos são os que vão emitir todos os ramos que vão vascularizar e inervar o nosso períneo. Então aqui, ó, você consegue ver os ramos distais da artéria pudenda interna. Você consegue ver os ramos distais da veia pudenda interna e os ramos distais do nervo pudendo. Tanto o trígono anal como o trígono urogenital do nosso períneo e tanto os músculos superficiais como profundos do trígono urogenital são vascularizados e inervados por esses vasos, tá? E pelos seus ramos terminais. Então, aqui você tem a artéria perineal, por exemplo. Aqui você tem a artéria transversa do períneo. Aqui são esses ramos terminais, tá? A artéria retal inferior. Mas elas vêm todas da artéria pudenda interna, drenam para a veia pudenda interna e são inervados pelo nervo pudendo. Que você lembra aqui, vinha dos últimos forames do sacro, tá? S3 e S4. E o que acontece? Esse períneo, então, que você viu aqui, ele está abaixo do nosso assoalho pélvico, fechando, portanto, essa cavidade pélvica que a gente tem os nossos órgãos genitais e bexiga e uretra e reto e ânus. E o que acontece, gente, numa disfunção do assoalho pélvico? Por que isso aqui é muito importante clinicamente? As mulheres que são multíperas, ou seja, que tiveram vários partos, ou que tiveram partos prolongados, ou que tiveram traumatismos nesse assoalho pélvico aqui durante o parto, elas têm fatores de risco para que essa musculatura pélvica e os ligamentos pélvicos fiquem mais distendidos, mais frouxos. Então, cada gravidez que a mulher tem, principalmente se ela teve uma pressão intrapélvica aqui muito aumentada, então bebês grandes, muitos partos, muitas gestações, mulheres também, tirando os fatores de risco obstétricos, mulheres que são obesas, homens que são obesos, apesar de que é bem mais comum a disfunção do assoalho pélvico na mulher, também qualquer coisa que aumente a pressão, o peso de carga dentro da pelve, tá? Como a obesidade, a gravidez, são fatores que vão contribuir para essa distensão do assoalho pélvico. E o que vai acontecer? Se esse assoalho pélvico ficar frouxo, se ele ficar distendido, o que vai acontecer é que esses órgãos aqui vão cair, tá? Então imagina que essa rede aqui, que deveria estar com um tônus muscular forte o suficiente para conter esses órgãos, ela tá frouxa. O que vai acontecer? A bexiga, o útero e o reto vão ceder, eles vão cair sobre esse assoalho pélvico. Então essa paciente ou esse paciente, eles vão ter incontinência urinária, então é aquela paciente que tosse e perde urina, ou incontinência fecal, porque esse assoalho pélvico lembra que ele tem uma função de fazer a continência urinária e fecal, e se avançar essa disfunção do assoalho pélvico, o paciente vai ter um prolapso desses órgãos, ou seja, literalmente, essa vagina aqui, vamos só posicionar isso aqui direito. Então aqui a gente está vendo o períneo. Aqui você está vendo um corte sagital da vagina, certo? Essa vagina aqui, essa mucosa da vagina vai começar a descer e ela vai prolapsar para fora do ósteo da vagina, tá? A gente vai ver uma parede vaginal assim, a paciente vai sentir uma bola, uma massa no períneo
e é a parede vaginal que está descendo aqui. E se isso se agravar, inclusive o útero pode descer, o útero vai descendo e ele vai se invaginando para dentro da vagina. Até que você pode ver o colo do útero pelo ósteo da vagina. Então você vai fazer um exame ginecológico nessa paciente. Você vê no períneo, sem introduzir nada na vagina, você vê o colo do útero para fora da vagina, tá? Então ele cedeu, isso é um prolapso uterino. Agora, se o órgão que ceder sobre essa vagina aqui for o reto, então ó, você pode ver aqui que o reto ele tá posterior. O reto tá posterior à vagina e útero. E se esse reto aqui, se essa parede vaginal que for descendo aqui for a parede posterior, ó, ela vai cedendo. O que vai acontecer? Esse reto ele vai deitando sobre a parede vaginal e ele vai invaginando para dentro da parede vaginal. Isso se chama retocele. Quando você toca aqui, você encontra a parede vaginal posterior protrusa aqui nesse canal vaginal e deitando sobre aqui, onde você estaria fazendo esse toque, estaria o reto. E isso também pode acontecer com a bexiga. Então, se você olhar aqui, você vai ver que anterior ao útero e à vagina está a bexiga. Se essa bexiga, gente, ela começa a deitar aqui, por causa de uma frouxidão muscular, ela começa a deitar e cair sobre essa vagina, ela vai invaginando aqui, ela vai descendo, e aí, o que você toca aqui quando você encosta? Você toca a parede vaginal anterior e deitada nela uma bexiga caída, tá? Isso se chama cistocele. Então, a retocele, a cistocele e o prolapso uterino são complicações da disfunção do assoalho pélvico. É por isso que os exercícios de fisioterapia pélvica ajudam esses casos. Toda mulher na gravidez deveria realizar esses exercícios para fortalecer o assoalho pélvico e ela não ter esse tipo de problema, certo? E a outra coisa que você precisa saber do períneo, que eu ainda não mostrei aqui, mas eu vou te mostrar agora, é que o períneo, gente, além dessas duas camadas de músculos, ele tem algumas fáscias importantes, que são membranas. A membrana mais externa que a gente tem no períneo, então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente dissecou a pele e o tecido celular subcutâneo. Removemos pele e tecido celular subcutâneo desse períneo. A primeira camada que a gente vai encontrar aqui é uma fáscia que se chama fáscia de Colles, tá? Essa aqui, ó. Se eu virar um pouquinho mais de lado, você vai conseguir ver que ela é a mais superficial de todas. Tá vendo que aqui tem um espaço? Então, essa fáscia aqui, que se chama fáscia de Colles, é uma membrana que está imediatamente depois da pele e do tecido celular subcutâneo. Se você remove essa fáscia de Colles, ou essa membrana do períneo, vamos remover, você vai se encontrar com uma segunda membrana, uma segunda fáscia. Essa fáscia, porém, ela está aderida aos músculos do períneo, tá? Então, ela é a fáscia que reveste intimamente os músculos do períneo, o isquio cavernoso, o bulbo esponjoso, o transverso superficial do períneo. Essa fáscia aqui, que está aderida aos músculos do períneo, se chama fáscia de Gallaudet, tá? Fáscia de Gallaudet, ela se chama. E ela é a fáscia perineal, tá? A membrana do períneo que reveste intimamente os músculos superficiais do períneo. Se a gente remove essa fáscia, vamos removê-la. Fáscia de Gallaudet. A gente vai se encontrar com os músculos superficiais do períneo. Agora, se a gente remover os músculos superficiais do períneo, vai ter uma terceira membrana, que se chama membrana perineal, ou membrana do períneo. Essa membrana do períneo, gente, ela faz a divisão entre a camada superficial do períneo e a camada profunda. Então, ela seria o teto dos músculos superficiais do períneo. Quer ver? Se eu remover ela, eu me encontro com transverso profundo do períneo e esfíncter externo da uretra, que são os dois músculos profundos do períneo. Então, vamos fazer um desenho aqui para você entender esse bando de camada que a gente falou. Vamos começar igual a gente fez antes. Ó. Aqui você tem as vísceras pélvicas, tá? Em volta dessas vísceras pélvicas, você tem os ossos da pelve. Os ossos da pelve. E aqui embaixo, a gente vai ter os músculos
e as demais camadas que fecham essa abertura pélvica. Nossa primeira camada é assoalho pélvico, composto de 4 músculos. Abaixo desse assoalho pélvico, a gente vai ter os músculos profundos do períneo. Aqui, músculos profundos do períneo, que são 2, tá? Abaixo dos músculos profundos do períneo, a gente vai ter a membrana do períneo, que é essa última que eu apaguei no nosso modelo aqui. Membrana do períneo. Depois dessa membrana vão vir os músculos superficiais do períneo, que são 4 também, tá? Muito bem. Depois desses músculos superficiais, vai vir a fáscia que reveste esse músculo, que se chama fáscia de Gallaudet. E inferiormente ou superficialmente a essa fáscia de Gallaudet, vai ter uma outra fáscia que se chama fáscia de Colles. E por último, viria a pele e o tecido celular subcutâneo. Então, ó, vamos lá. Vísceras pélvicas, útero, bexiga e uretra, reto e ânus, tá? Estão dentro de uma estrutura óssea da pelve. Embaixo, fechando essa abertura pélvica, a gente tem uma camada de músculos que se chama assoalho pélvico ou diafragma pélvico. Músculos isquiococcígeo, iliococcígeo, pubococcígeo e pubo-retal. Abaixo dessa camada, a gente tem o períneo profundo, camada profunda do períneo, composta de 2 músculos, o músculo transverso profundo do períneo e o esfíncter externo da uretra. Aí vem a membrana do períneo, ou membrana perineal, fazendo a divisão entre essas 2 camadas do períneo, e logo depois, a camada superficial de músculos do períneo, formada pelo isquio cavernoso, bulbo esponjoso, o músculo transverso superficial do períneo e o esfíncter externo do ânus. Depois, a gente tem uma fáscia que recobre esses músculos intimamente, que se chama fáscia de Gallaudet. Depois, a gente tem uma outra fáscia que se chama fáscia de Colles, que ela está, na verdade, intimamente relacionada com pele e tecido celular subcutâneo, tá? Então, aqui é de dentro para fora. E cruzando, gente, todas essas camadas, a gente tem o quê? Os ósteos dos órgãos pélvicos, então. O canal anal, né? O ânus, a vagina, ou a raiz do pênis no homem, e a uretra. Por isso que eles têm um ósteo aqui, né? Todo o nosso assoalho pélvico e o nosso períneo tem um ósteo para a saída desses canais dos nossos órgãos pélvicos. Acho que ficou fácil de você entender agora, né? O que eu quero te mostrar por último? Eu queria te mostrar aqui, ó, um corte sagital da pelve para você ver como seria a visão desses músculos do assoalho pélvico e do períneo. Então, ó, aqui a gente tem o sacro, tá? Aqui a gente tem íleo, aqui embaixo isquio e pube, e aqui viria a sínfise púbica, tá? Então, parte anterior e parte posterior. Entre a sínfise púbica aqui, ó, e o cox, e o isquio e o cox, vai estar o nosso assoalho pélvico. Então, ó, a gente vê o nosso assoalho pélvico aqui. Músculos levantador do ânus, que é o íleo coccígeo, pubo-coccígeo, pubo-retal, e aqui o nosso isquio-coccígeo, tá? E inferior a esse assoalho pélvico, a gente vê o quê? A gente vê o nosso períneo. Então, olha aqui, ó, músculo transverso superficial, músculo transverso profundo, o esfíncter externo do ânus, o esfíncter uretral, que a gente vai encontrar aqui, ó. Olha aqui, ó, o músculo esfíncter externo da uretra, circundando a uretra, estão vendo aqui? Esse, junto com o transverso profundo, são os 2 músculos profundos do períneo. E o transverso superficial, o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso, são, com esfíncter externo do ânus, os superficiais. Então, assim é como a gente veria num corte sagital, aqui os nossos órgãos pélvicos apoiados sobre o assoalho pélvico e o períneo. Quero te mostrar também a diferença dos músculos no períneo masculino. Só tem 2 músculos que são diferentes no períneo masculino, tá? O músculo esfíncter externo do ânus, que faz parte daquele trígono anal, é igualzinho, tá, gente? Olha aqui, ó, trígono anal tá aqui.
né? Entre os túberes isquiáticos e o cóccix, fazemos esse trígono aqui. Aqui está o centro tendinoso do períneo. Agora, esse trígono aqui muda porque em vez de ter vagina e uretra, a gente tem a raiz do pênis e a uretra junto. Como você consegue ver os músculos do períneo no trígono urogenital? Isquio cavernoso, igual. Margeando aqui, ó, esse ramo isquiopúbico, tá? Bulbo esponjoso também igual, só que aqui tá formando raiz do pênis lá do clitóris na mulher. O transverso superficial também igual, tá? E o esfíncter externo do ânus também igual. O que vai mudar? Vai mudar os músculos profundos, eles são diferentes. Olha só, esse aqui é o transverso profundo do períneo no homem. Lembra que na mulher ele fazia um triângulo? Ele era mais amplo? Aqui ele é só uma tirinha, ó. Ele está exatamente atrás do transverso superficial do períneo e eles estão divididos pela membrana perineal ou membrana do períneo. E outro que muda é o esfíncter externo da uretra, que é bem mais simples aqui no homem. Em vez de ser formado por aquelas 3 partes, como na mulher, que inclusive circundava a vagina, o esfíncter externo da uretra no homem é só isso aqui, ó. É um esfíncter da uretra, propriamente dito. Essa é a diferença. Última coisa que eu quero te mostrar agora é uma foto de uma ressonância magnética de pelve para a gente identificar todas essas estruturas que a gente aprendeu. Muito bem, ó. Então aí você está vendo uma imagem de uma ressonância magnética de pelve. E o que eu queria te mostrar aqui, ó? Aqui você está vendo o pubis, tá? Perto da sínfise púbica. E aqui atrás você está vendo o sacro. Tá vendo que aqui vem as últimas vértebras lombares formando sacro e cóccix. Então lembra que o nosso assoalho pélvico ele estava entre o isquio, a espinha isquiática, e o cóccix, por isso que se chamava isquio-coccígeo, ilho-coccígeo, e depois o pubo-coccígeo estava entre o osso pubis e o cóccix. Portanto, gente, o assoalho pélvico vai estar exatamente aqui, ó, tá? O que está passando no assoalho pélvico? Aqui a gente vê bexiga com a uretra, útero com a vagina, e aqui a gente vê o reto e o canal anal. Então, este canal anal, essa vagina e a uretra estão cruzando o nosso assoalho pélvico, certo? Então, aqui, gente, é onde a gente vê esses músculos aqui que são escuros, seriam os músculos que formam o nosso assoalho pélvico. E é esse assoalho pélvico que, quando tem uma disfunção, permite a protrusão desses órgãos, ou seja, do colo do útero aqui pela vagina, fazendo um abaulamento, ou do reto caindo sobre a vagina, ou da bexiga caindo sobre a vagina. Por isso que essa estrutura de sustentação aqui é tão importante para os nossos órgãos pélvicos. Se você ficou com alguma dúvida sobre os músculos do assoalho pélvico e do períneo, escreve aqui nos comentários para mim. Se tem algum outro tema de anatomia que você precisa aprender para sua faculdade de medicina, escreve aqui também nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e eu espero você na próxima aula.